E nós começamos mais um Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney. Boa quarta-feira para todos nós, hein? Tudo bem, Colombo? Bom dia a todo mundo. Bom, nosso primeiro assunto parte de uma entrevista exclusiva dada à CNN pelo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Ele falou o que pensa sobre uma possível privatização da estatal. Nós separamos um trecho. Eu tenho minha posição como economista profissional, mas eu sou disciplinado. Não há disposição do governo, do Congresso, em privatizar a Petrobras. Então, a minha missão da Petrobras é transformá-la numa empresa de excelência. Trata-se de uma companhia que foi assaltada durante vários anos. Melhorou, mas precisa melhorar muito. Roberto Castelo Branco ainda afirmou que o presidente Bolsonaro não faz qualquer tipo de interferência na empresa e que ele tem bastante liberdade para comandar a companhia com princípios e boas práticas de gestão. Sidney, nós ouvimos aí o economista Roberto Castelo Branco dizendo que, como economista, ele tem uma posição favorável à privatização da Petrobras, mas que lá em Brasília as coisas tocam, a banda toca de um outro jeito, né? Qual a sua avaliação sobre esse trecho da entrevista que nós separamos para exibir aqui no Liberdade de Opinião? Apenas mais uma opinião. Não está na agenda, é um tema polêmico, portanto, eu vejo apenas como uma posição individual. De qualquer forma, nós estamos acompanhando esta administração e a anterior também, no governo Michel Temer, de uma Petrobras que não é mais do poço ao posto, né? Ela hoje não tem mais essa visão integrada. Então, ela vai ganhando uma conotação um pouco de fatiamento, se permitindo a privatização de parte dos serviços, desarticulando aquela visão global que existia no passado, dando uma atualizada, empurrando um pouquinho mais para o campo privado do que estatal ou de capital misto, que é a característica da Petrobras. Agora, a privatização da Petrobras, isso não está na agenda, é uma opinião, tá certo, tá tudo bem. Se diz também, de maneira comum, que a empresa de petróleo privatizada funciona melhor do que como é a Petrobras brasileira. Não é bem assim, não. Agora mesmo, recentemente, tive cuidado de ler uma reportagem do The Economist que diz o seguinte, que as 10 maiores empresas de petróleo e gás do mundo, medidas pelo tamanho das reservas, são estatais. Então, não é uma verdade absoluta que são privadas. E entre todas as empresas de capital aberto, 4 delas são estatais, entre as 10 do mundo. Então, é preciso um pouquinho tirar esse caráter de parcialidade. Se você perguntar para quem é a favor da privatização, alguém, talvez até o presidente Castelo Branco seja uma dessas pessoas, né? Não perguntei isso para ele diretamente, nem ouvi alguém perguntar, mas ele certamente vai dizer, olha, ela privatizada, ela vai ser mais ágil, ela vai dar mais lucro, ela vai empregar mais gente, ela vai ser mais eficiente, é muito melhor do que a estatal. Se você conversar por quem é estatal não, capital misto, né? Mas quem é contra a privatização vai dizer mais ou menos a mesma coisa que o sinal contrário. Vai dizer, não, os estados vão perder dinheiro, os municípios também, os combustíveis vão ficar mais caros, vai ser ruim para o cidadão, nessa busca do lucro acaba sendo complicada, ela alcança e fere a soberania nacional. Então, é interessante que é um cabo de força. Não é uma discussão para ser restrita a uma única opinião, embora, claro, o presidente da Petrobras tenha uma opinião relevante, justamente por ser presidente dessa importante empresa mundial. Mas, de qualquer maneira, é apenas mais uma opinião. O dia que se vier a discutir seriamente a eventualidade de privatização da Petrobras, aí o negócio vai pegar fogo. E vai passar pelo Congresso Nacional, evidentemente, e não só pela sociedade como um todo. O presidente da Petrobras também disse que há poucos exemplos de empresas públicas bem-sucedidas no mundo. Você concorda com essa afirmação dele? Acha que é o caso da Petrobras, que ela só seria bem-sucedida se estivesse nas mãos da iniciativa privada? Ou isso parte de uma premissa particular, de uma tese particular dele, não necessariamente de uma verdade, como você citou aí, de casos de empresas internacionais de exploração de petróleo que são públicas, bem geridas e que dão lucro também, Sidney?
A Ver é um clube fechado, que não é todo mundo que tem petróleo, evidentemente, mas existem empresas, e hoje tem players, como dizem os americanos, poderosos, como as empresas chinesas, né, que são estatais. Claro que ali é uma característica totalmente diferente, é um modelo, né, que compete como se fossem capitalistas, mas tem uma estrutura de produção que não tem exatamente esse exemplo, né, do capitalismo mais aberto, e sim de uma economia fechada e estatizante. Então, as chinesas têm essa influência. Não é exatamente assim que dizem os especialistas que somente as empresas privadas nesse setor de petróleo e gás é que são as mais eficientes e mais competentes. O problema, no nosso caso específico aqui da Petrobras, e que acaba atravancando o seu progresso, é essa ingerência de ordem político-partidária e governamental interferindo na gestão administrativa da empresa. Mas isso até os funcionários da Petrobras não gostariam que acontecesse. Gostariam que tivesse uma empresa que pudesse ser gerida apenas por competência relevante dos seus profissionais. Esse é que é o problema. É uma empresa que, durante muitos anos, ela acabou sendo assaltada pelo poder político com indicação de apaniguados, de aliados políticos, cabos eleitorais, pessoas próximas aos líderes de então de cada partido. Caía aquele líder, perdia influência de poder em Brasília, o próximo que chegava fazia a mesma coisa, às vezes mantendo o quadro da indicação anterior, mas indicando mais gente. Então, esse tipo de problema prejudica e muito a eficiência. Isso sim precisaria ser combatido, mas é como se você tivesse aquela reflexão, porque algo localizadamente não está funcionando, você troca o modelo todo. Não, você tem que fiscalizar, você tem que controlar, você tem que se exigir por resultados. E no caso da Petrobras tem até algo importante, né? Que não é só o capital minoritário. Por ela ser uma empresa que é negociada no mercado financeiro, ela tem uma atenção redobrada, né? Um acompanhamento mais de perto, mas não é o suficiente, é uma boa medida de fiscalização, mas deveria se ter também, isso é muito comum nas empresas que atuam ou de capital misto ou apenas no âmbito estatal, ter um controle de compliance mais rigoroso internamente, porque isso durante muito tempo fez com que se tivessem departamentos voltados para a corrupção e para a sangria da Petrobras com objetivo eleitoral, eleitoreiro e criminoso. Uma parte disso já foi desmantelado, mas durante anos a Petrobras sofre esse tipo de problema. Isso sim prejudica a sua performance. É o político pedindo a diretoria que fura poço, né? É mais ou menos por aí. É fatiamento mesmo, às vezes até numa composição que passa pelo Congresso Nacional, que passa pelo poder, né, do toma lá da cá, o velho toma lá da cá, mas isso nunca deixou de existir. É uma influência de fora para dentro que prejudica, mas isso prejudica, como eu disse, a performance, a administração, a gestão, porque no momento que você perde dinheiro com gente incapaz, com gente que fica lá fazendo negociatas e negócios de toda ordem, você não está com o foco objetivo, que é a eficiência da empresa de prestar um serviço de excelência e qualidade. E a Petrobras é uma das mais importantes empresas de petróleo do mundo. É uma empresa extraordinária, mesmo combalida como ela está nos últimos anos, tendo sofrido o que sofreu. Mas é uma empresa que continua se necessitando perseguir esta excelência. Ela seria, claro, muito melhor gerida e administrada se ela pudesse contar apenas com a competência dos seus técnicos, porque tem. A Petrobras, inclusive, tem desenvolvimento de tecnologias e conhecimento, não de dar inveja no sentido emocional, mas de quebrar o queixo de outras empresas estrangeiras, principalmente em águas profundas. Já isso é mais do que conhecido, que nós temos uma frente de trabalho muito avançada em pesquisa, que é uma das joias da coroa da própria Petrobras. Bom, vamos mudar de assunto e falar de um tema importante também, Sidney, aqui no Liberdade de Opinião. O Conselho Nacional de Justiça afastou aquele desembargador Eduardo Siqueira do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós estamos vendo as imagens agora. Foi um processo administrativo aberto para apurar a conduta dele nesse dia aí. O desembargador vai ficar suspenso das funções, mas seguirá recebendo o salário de cerca de R$35 mil por mês. Ele foi flagrado num final de semana, rasgando uma multa por se recusar a usar máscara em Santos, cidade do litoral de São Paulo. Ele estava fazendo uma caminhada pelo litoral do estado, pela orla de Santos. Além disso, ele ofendeu o guarda que o abordou e neste momento aí em que ele está com o telefone na mão, ele está dizendo e completa a ligação
para o secretário de Segurança Municipal de Santos, que não atendeu a demanda dele de punir o guarda. Muito pelo contrário, o guarda foi homenageado pela Prefeitura de Santos. Sidney, qual é a sua avaliação, sua opinião sobre a decisão de afastamento do desembargador? Este é o primeiro ponto. E a punição dada a ele. Quer ficar de férias em casa até que o caso seja resolvido, recebendo o salário. Bem, vamos ganhar tempo em relação a essa matéria. Condenável sob todos os aspectos de alguém que, do porte dele, da importância dele, da posição dele, manda esse sabe com quem está falando, pega o telefone, quer falar com o superior, mostrar que ele pode, que ele é um membro da justiça, alguém que tem na sua folha de serviços 42 anotações de irregularidades no curso da vida. Acho que deixaram ele atuar durante muito tempo, né, sem se fazer uma investigação mais apurada. Isso é que todo mundo já sabe, o assunto já foi por demais discutido e vamos então agora para o segundo elemento, que é ganhar tempo nessa matéria. O que as pessoas não entendem é, bem, se o Conselho Nacional de Justiça, num relatório muito corajoso do ministro Humberto Martins, ele fez um relatório muito bem feito, corajoso porque não é fácil você demonstrar com abertura, clareza, com transparência, mostrando o rosto, assinando um documento sobre um colega que atua no mesmo segmento da sua vida profissional. Então, ele exerceu, o ministro Humberto Martins, com absoluta relevância, merecedora de aplausos, inclusive, na sua conduta. Então, ele fez um relatório correto. Tanto é que todos os demais, de maneira até colegiada, assinaram embaixo e, de forma unânime, apoiaram o relatório do Humberto Martins. Feito esse elogio, vamos para o segundo elemento, que é difícil a gente entender. Por que ele vai ficar, como se diz por aí, ou em casa, ou ele fica afastado, recebendo salário? Que diabo de punição é essa, né? Que tem esse tipo de privilégio, vamos dizer assim. Primeiro, ele não foi ainda condenado. Este relatório é um relatório que o coloca em condição, mas ele em condição desfavorável, mas o processo vai ainda transcorrer até o final. Segundo elemento, isso é bem discutível, mas está na Constituição de 1988 e foi lá colocada, ainda que seja por pressão do judiciário na época, pelos senhores legisladores, pelos deputados e senadores, pelos constituintes que escreveram a Constituição. Então, existem dois elementos que garantem esse recebimento do salário. O primeiro deles é esse, é o constitucional, é uma garantia de princípio para evitar perseguição política. Porque qual era o temor dos constituintes à época? É que um juiz, de repente, destemido, faça um belo trabalho, ele acabe punindo e até condenando um político influente e esse político, de alguma forma, prepara numa curva da esquina mais adiante um golpe qualquer e pune esse juiz e esse juiz vai para o olho da rua sem receber nada, por algo até, quem sabe, que ele não tenha nem praticado. Então, para evitar perseguição, a Constituição deu esta garantia aos juízes e desembargadores para que esta independência fizesse com que ele decidisse conforme a sua consciência e conforme os autos. Então, tem um aspecto de ordem constitucional. O segundo elemento, ele é mais corporativo, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Ela também garante e prevê regramentos para a garantia de se proteger a família e a si próprio. Também com o mesmo princípio, para o juiz não ficar desamparado. Então, o que vai acontecer? O caso vai ser transcorrido, vai se verificar o número de anos de trabalho que se tem, vai se ter um elemento aí de ordem de adequação desse período, né, para se verificar os vencimentos que ele vai, de fato, continuar recebendo por conta dessas duas razões que eu dei agora há pouco, mesmo depois dele eventualmente condenado. Então, ele vai continuar recebendo os seus vencimentos. Alguns proventos podem ser retirados. Agora, outra coisa que é importante saber, que esses salários não são salários iguais. Então, você pode pegar o caso do Ceará, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais. Cada estado tem, na sua área do judiciário, um pagamento de salário diferenciado, porque ele é decidido pelas assembleias legislativas. Então, novamente, são os legisladores aí dos estados que definem esses ganhos dos desembargadores e juízes e ministros, mesmo do judiciário, mesmo depois de afastados. Então, é difícil você entender. O sujeito faz o que faz, né? Esse elemento aí absurdo de descumprimento de qualquer ética, qualquer moral no tratamento entre as partes. O guarda certíssimo, fez o seu papel, foi aplaudido, foi condecorado com toda a razão e, de repente, surgindo uma posição em definitivo, o desembargador vai para casa, sim, e vai receber seus vencimentos integralmente. Provavelmente é preciso rever isso aí mais adiante. É cheio de conta, Constituição, Assembleia Legislativa, mas no final das contas, mal eles não se dão. O resumo da ópera é mais ou menos esse.
É chato dizer isso, tá certo? Mas por que o Legislativo aprova uma coisa como essa? Para ficar bem com o Judiciário, né? Porque lá na frente você não sabe se as vidas de ambas as partes vão se cruzar e ter uma relação mais confortável, mais amena, né? Mais educada entre as partes. É sempre bom se alguma coisa ruim acontecer, né? É sempre bom ter amigos, né? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação do ex-juiz Sérgio Moro no caso do doleiro Paulo Roberto Krug, suspeito de fraude no antigo Banco do Estado do Paraná, o Banestado. Cada turma do Supremo tem 5 ministros. O placar ficou em 2-2, porque o 5º voto seria do ministro Celso de Mello, que está afastado por razões de saúde. Nesses casos, o empate favorece o réu. E prevaleceu o entendimento do relator, o ministro Gilmar Mendes, de que Sérgio Moro exerceu funções dos órgãos de investigação e de acusação ao mesmo tempo. Esse é um caso lá de trás ainda, da participação do juiz Sérgio Moro no caso do Banestado, mas é mais ou menos a mesma acusação feita contra ele em determinados momentos da Operação Lava Jato, em que ele se comportou como alguém que ajuda a produzir provas e depois condena aqueles contra os quais teria ajudado a produzir provas. Como é que você viu essa decisão, Sidney? Essa decisão, ela tem um amparo técnico, né? O que está se dizendo? Que houve a produção de provas depois das alegações finais da defesa. Então, o que diz a lei tudo se encerraria no momento que a defesa do réu se pronuncia, ponto final. O que se está dizendo é que ele lá, no caso do Banestado, o juiz permitiu a reunião de provas após esse processo de ordem técnica e legal, e por isso se anula o processo. Então, para um juiz, isso é péssimo, para um ex-juiz também. Para a imagem de Sérgio Moro, um vestal da moralidade e do cumprimento à lei, não é uma boa notícia. Politicamente também não é. Se amanhã ele for candidato a alguma coisa, quem sabe a presidência da República, ficará também esta mácula de alguém que não conseguiu ser isento e justo, pelo menos num caso específico aqui do Banestado. Agora, vamos a um outro elemento que muita gente vai dizer. Isso aí interfere na vida do Lula, né? Afinal de contas, Sérgio Moro foi o juiz que interpôs a Lula, o que dizia a lei, e tomou decisões de condenação, que levaram à condenação do ex-presidente Lula. Sim, eu tenho a impressão que sim, pode acontecer mais adiante também de ter uma eventual anulação das condenações ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não que, se isso acontecer, em definitivo a situação do Lula com a justiça estaria resolvida. Não, porque tem outros processos. Mas esse elemento pode acontecer. E voltando ao aspecto de ordem política, para quem atua ali do centro até a extrema-direita, tirar Moro da jogada é um bom negócio, né? Tirar ou ele ser retirado, porque é menos um nome forte para a disputa presidencial. Então a decisão foi técnica e a decisão abre uma perspectiva, uma luz lá na frente de se anular, sim, eventuais condenações já tendo ocorrido ou outras que vão ser julgadas do ex-presidente Lula. Sidney, a gente tem tempo para uma última pergunta aqui. Eu queria que você falasse sobre o convite que foi feito ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele vá ao Senado se explicar aos senadores. Ele disse, a gente já repetiu isso aqui, que os senadores teriam cometido um crime contra o país ao derrubar aquele veto em que o presidente da República impedia reajuste de salário para servidores públicos até dezembro do ano que vem. O veto foi mantido em votação da Câmara. Qual a sua opinião sobre esse convite feito pelo Congresso? É uma tentativa de provocar algum constrangimento ao ministro? O Centrão está se aproveitando desse momento de aproximação com o governo Bolsonaro? Percebeu também que o ministro Paulo Guedes já viveu dias de maior prestígio no governo? O que é que está acontecendo por trás dos panos desse convite? Eu quero fazer aqui um meia-culpa, pedir desculpas a você que nos acompanha todos os dias, Liberdade de Opinião, porque nos últimos dias eu fiz comentários a respeito da diferença de atuação dos senhores senadores e dos senhores deputados, fazendo inclusive referências ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e eu tenho a impressão que eu fiz um comentário um pouco superficial, que eu pretendo corrigir aqui agora. Lembra-se que eu dizia que é preciso que o Palácio Planalto tivesse um relacionamento mais próximo dos senadores, conversar mais, dialogar mais, entender melhor. Cheguei até a dizer algo parecido como afago, né, da maneira mais popular. Não foi um comentário bem feito, na verdade. Eu vou procurar corrigir agora para explicar. Primeiro, há um problema do Senado
com o ministro Paulo Guedes, com o Ministério da Economia, com essa área do governo federal. Há um problema. Não está normal aquela tomada de decisão e nem essa agora de convocação. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado é muito poderosa. Para você ter ideia, estão ali os senadores que têm excelente relação com o capital econômico, tanto nacional como internacional. Estamos falando de Tasso Gereissati, estamos falando de José Serra. É uma comissão que tem suplentes como Esperidião Amin, como Renan Calheiros. Só tem fera, só tem políticos experientes, com poder, muitos deles já tendo sido governadores, já tendo sido prefeitos de capitais. Portanto, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado é a mais poderosa comissão do Congresso Nacional. Não se tem nada parecido em termos de luminares e gente experiente e de poder e relevância e trânsito no poder do que esses senadores na Câmara. Não tem. Na Câmara dos Deputados não se assemelha. E essa convocação, ela, claro, ela coloca num elemento assim um pouco mais superficial, como fosse, gostaríamos que o senhor explicasse tal coisa e tal. Olha, há um problema, porque Paulo Guedes representa bem o capital do mercado financeiro, as representações do mercado financeiro, mas ele não está com um trânsito espetacular, sensacional em outros setores da economia. Então, só para arrematar a nossa conversa aqui, não é o afago tão somente de uma coisa assim, vamos tomar um cafezinho e a gente resolve. É mais profundo. Me parece que é uma sinalização do poder econômico brasileiro, através da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em pedir mais explicações a Paulo Guedes para que amarre melhor esse cadastro, né? Para você não ficar andando por aí com o sapato solto no pé. É mais por aí. Então, há um problema, sim, que precisa ser resolvido entre o Senado e o Ministério da Economia. Sidney, boa quarta-feira e até amanhã, hein? Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.